E a gente tinha comentado também um pouquinho antes de começar que você gosta muito de Star Wars. E Star Wars foi muito importante para você. E eu vou fazer aqui uma revelação, não sei se eu já falei isso do canal, mas quando eu era mais novo e comecei a ver Star Wars com... né, meu pai mostrou a trilogia clássica, mas o primeiro que eu vi no cinema foi o episódio 1, em 99. E nessa época foi quando saiu os filmes do Harry Potter, que saiu os filmes do Senhor dos Anéis. E eu lembro que eu estava vendo o Harry Potter 1 no cinema e passou o trailer do Senhor dos Anéis e eu fiquei maravilhado. Porque eu não conhecia Senhor dos Anéis. Eu tinha 99, eu tinha 2000, eu tinha 7 anos. Então eu não conhecia nada, eu não tinha lido os livros nem nada. Eu olhei aquilo e falei, meu, olha esse mundo, que negócio... E ele tem um tom diferente de Harry Potter. O primeiro filme, pro primeiro filme do Harry Potter, tem um tom bem diferente. E aí eu assisti a trilogia, acompanhei ela no cinema e ouso dizer que eu gostava muito mais de Senhor dos Anéis do que Star Wars naquela época. Eu acho que o Senhor dos Anéis, ele te entrega, logo de cara, algo que eu chamo de solidez histórica. Quando você olha para aquilo, você fala, isso é sólido, ele é hermético. Alguma coisa diz que se você andar 50 quilômetros em linha reta, você não vai bater no cenário. Não tem fim. Uhum. Não é igual o show de Truman, que no final ele bate no cenário. Sim. Não tem. Esse é o grande lance do Senhor dos Anéis. E ele te deixa muitas perguntas em aberto. E foi justamente esse o meu contato. Eu fui em 1º de janeiro, o shopping abriu somente para isso. Uhum. Somente para a estreia do Senhor dos Anéis. Olha isso, a responsa. E quando eu saí, eu já tinha jogado Dungeons and Dragons, jogava RPG, Magic, mas eu não tinha consciência ainda do tamanho que Tolkien era. Quando eu saí, que eu falei, eu amei isso, mas eu não entendi um terço. Uhum. Aí eu comprei o livro e aí eu falei assim, eu não vou descansar enquanto eu não entender. Né? Só que eu não estou descansando nos últimos 20 anos. Sempre tem alguma coisinha, né? É complexo. Tem bastante coisa. Não, eu também. Quando saíram os filmes, eu não assisti. Eu era bem... se você tinha 6, eu tinha 3 anos. Ele tinha 9, né? Você tinha 9? Se saiu em 2000, eu tinha 7. Eu tinha 3. 3 para 4. Então, eu era muito novinha. Mas eu lembro dos meus pais. Minha mãe gostava muito dos livros. Ela tinha uma versão dessa grossura. O tijolo. De que eram os 3 juntos. E o meu pai gostava muito dos filmes. Então, o wallpaper do computador do meu pai, ele mudava. Ou era o Yoda, ou era Arwen, ou era o Mace Windu, ou era... Ele tinha um negócio que mudava o wallpaper de minuto em minuto, assim. Então, e era sempre assim, os personagens de Star Wars, os personagens de Senhor dos Anéis. Então, eu já tinha o contato ali, eu gostava muito. E eu já tinha visto uma cena ou outra, mas como eram filmes longos, eram filmes difíceis de assistir, eu acabei deixando pra ver um pouco quando eu era mais velha, porque eu não tinha aquela paciência de sentar e assistir tudo. Porque não era um Star Wars. E a absorção é diferente também. Os diálogos eram mais complicados, então eu realmente esperei um pouquinho. Aí, quando eu era um pouquinho mais velha, já que tinha começado a ler e tal, eu fui ver os filmes. Nossa. Aí foi a mesma coisa, preciso ler os livros. Né? Eu depois que eu assisti, eu sou de 82, né? Então eu vou fazer 42 anos agora. Então eu tinha 16 para 17. Então já era uma idade ótima. Então eu já estava no pico da adolescência, no pico da nerdice. Não existia... A palavra geek não existia, pra você ter uma noção. Né? Era no pico da nerdice, assim. E os meus amigos eram todos assim. E então eu assisti o episódio 1, que é o meu Star Wars favorito de todos os tempos, em 99. E assisti em 2001 A Sociedade do Anel. Então, pra mim, eles são muito próximos um do outro, né? Claro, no cinema, o primeiro foi o episódio 1, que eu adoro. Eu já acompanhava muito a carreira do Ewan McGregor. Toda a carreira do Ewan McGregor eu já acompanhava. Aliás, eu tenho uma conexão com o Ewan McGregor que é muito esquisita. A minha banda favorita, que é uma das tatuagens que eu tenho, é o Oasis. E o Ewan McGregor já tocou com o Oasis, porque eles são amigos. Caramba. Já tocou bateria com o Oasis. Todo o filme do Ewan McGregor tem músicas do Oasis. Então, eu já tinha visto toda a filmografia do Ewan McGregor, não só Transporting, que é o mais famoso da época, né? E aí, eu gostei muito dele como Obi-Wan, né? E eu acho que ele é o símbolo que um Padawan tem que ser. E depois ele se tornou um símbolo de... Eu gosto muito do mestre Qui-Gon Jinn, mas assim, quando eu olho pro Obi-Wan, eu acho que ele conseguiu ser certeiro em todas as fases.
até na fase decadente dele, ele aceitou com muita resiliência, com muita decência a queda Jedi. Sim. Né? Então eu já tinha uma relação aí com o episódio 1 por causa do Ewan McGregor, mas o meu primeiro contato mesmo foi Caravana da Coragem com os Ewoks. Caravana da Coragem, deve ter muita gente que está assistindo que nunca assistiu Caravana da Coragem, porque ele, se eu não me engano, ele foi um filme direto para TV. Acho que sim, né? Era um spin-off para TV, né? Exato, porque eu lembro, quando eu era mais novo, que eu ia na casa da minha avó e passava no SBT de tarde o Caravana da Coragem, e ele é um filminho, sessão da tarde, bem para TV mesmo, budget pequeno, mas para você que é mais novo, nunca assistiu, está disponível no Disney Plus, na parte vintage lá de Star Wars. É verdade. Junto com a série Droids, que é uma animação mais antiga também, a animação do Tartakovsky, que é maravilhosa. Sim, então, Clone fica Wars. aí a indicação, assistam, mas assistam com bons olhos, assim, com olhos caridosos, porque é de uma época diferente. Exato. E são 2, na verdade, né? Porque o Caravana da Coragem são 2 filmes, basicamente, que contam ali, né, Bom, são pequenos guerreiros, então tá na minha pegada, né? Não tenho nem o que falar, né? Tá tudo em casa já. Só falta colocarem o especial de Natal nessa linha vintage aí. Foi muito louco esse especial de Natal aí. É horrível, mas é divertido. Eu assistia tudo. Eu nunca assisti o especial de Natal inteiro. Eu fiz uma promessa pro pessoal, né? Eu fiz um vídeo sobre Natal, se existe o Natal em Star Wars. Eu prometi que esse ano a gente vai fazer uma watch party e vamos assistir. Então, ó, pessoal, na época do Natal, podem me cobrar, estarei de gorrinho e vamos assistir o especial. Vou acompanhar. Será uma tortura coletiva, todos juntos ali. Não acho tão ruim, não acho tão... Eu vou pela zoeira. Exato. Você tem que encarar ele como é, assim. Ele não foi para ser uma coisa séria, teve vários problemas. Inclusive, aquele documentário sobre o especial de Natal é muito bom também. Qual que é o nome? Ai, a gente pesquisou ele esses tempos, mas eu não lembro o nome agora. É muito bom. Depois a gente vai pegar, e se alguém souber no chat também manda pra gente. Ajudem nós aí. Tem um documentário que explica como que foi feito. Meu. E o que deu de errado, quais foram os problemas, e foram muitos. É uma história muito, muito doida, assim. Até mais interessante do que o filme.